Olá, mulher! Esse é o canal Mulheres que Comunicam para Vender. Aqui a gente vai receber mulheres incríveis que se comunicam, que vendem, que inspiram e que têm muitas histórias, né, Dil? Muitas histórias, e hoje a gente está aqui no estúdio com duas mulheres empreendedoras que decidiram se comunicar para vender, para um bate-papo muito especial, porque a gente tem uma premissa de que uma mulher levanta a outra mulher. E nesse episódio de hoje vocês vão ver que isso é a pura verdade, né, Roberta? Verdade, são mulheres que estão aqui e que vieram até nós por conta de uma parceria, por conta de uma amizade e também pela aquela vontade de puxar aí, vem comigo, que eu vou te apresentar aí a Dil e a Roberta, e juntas a gente vai elevar cada vez mais a nossa mensagem, o nosso propósito e, claro, as nossas vendas, né, Dil? Exatamente. Então a gente está aqui hoje com a Luana e com a Luciana, que são amigas, empreendedoras, empresárias, parceiras. Elas se amam, gente. Uma protege a outra, uma levanta o negócio da outra e elas trabalham em áreas completamente diferentes. Eu vou começar conversando aqui com a Luana, que foi quem chegou primeiro aqui no Mulheres Comunicam para Mas Vender. antes, deixa eu perguntar um negócio. Luana era cliente da Luciana ou vocês se conheceram em outra condição? Em outra condição. Ah, tá. Eu imaginei que você era cliente dela. Não. Quero saber dessa história, mas conta aí, Lu. Tudo bem, meninas? Tudo bom. É sempre um prazer, né? A gente estar juntos aí. A gente já se conhece há algum tempo por conta da área condominial, que é o meu ramo. E eu conheci a Luciana através de uma outra amiga em comum, que é a Babi, que é bailarina. Que é uma pessoa também que adora conectar pessoas. E desde então a gente tá caminhando aí, já tem alguns anos, já até perdi o tempo, já tem mais de 5 anos. Mais de isso. 5 anos. Só o meu cachorro tem 5 anos, imagina, e ela já conhece antes, então tem mais de 5 anos. E virei cliente dela após conhecê-la e tal, e a gente troca isso até porque na sindicatura, né, o estresse do dia a dia, eu falo que fazer massagem, fazer uma sessão de massoterapia, uma relaxante, não é luxo, sabe? É para você manter seu corpo físico bom e sua mente também. Porque naquele momento você acaba relaxando, você acaba se permitindo ter o seu momento que muitas das vezes o síndico nem tem, né? E aí a gente tá ali. A gente está aqui com duas mulheres que atuam em áreas completamente diferentes. Então, a Luana, que atua no mercado condominial, é empresária, CEO de uma empresa de sindicatura profissional, e a Luciana, que hoje tem um negócio na área da beleza, né, Luciana? Conta pra gente aí um pouco do seu negócio. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou esteticista e massoterapeuta. Eu tô nessa profissão há 8 anos. A Lu veio para mim através de amizade primeiro, depois se transformou numa amiga. O meu negócio é um negócio que eu costumo dizer, não é um negócio, é um presente para a sociedade, que ainda não é tão reconhecido com o seu devido valor. Mas a minha profissão é muito importante para a sociedade e a minha meta é que isso tenha uma expansão maior dentro do mundo atual, porque ele precisa muito ser cuidado. Todo mundo precisa ser cuidado. E é interessante que você falou isso, né? Do que o seu negócio representa. E ele resolve um problema da Luana, né? Sim. A Luana tem uma dor que a vida dela, o dia a dia é super estressante. Sim. Ela cuida de muitas questões, de vários condomínios, né, Luana? E mais, do dia a dia da sua empresa, que não é só cuidar de condomínio. Então, você tem toda a parte administrativa, de pessoal, né? Então, é um trabalho estressante. E a Luana, ela precisa desse momento relax. E ela vai encontrar isso lá no seu espaço. Então, realmente, o seu negócio, ele resolve um problema. E a grande questão das pessoas é como comunicar isso ao mundo, Isso. né, Dil? Como contar isso, né? Como contar isso pro mundo? Como mostrar para as pessoas que o que você tem é muito mais do que uma massagem. É muito mais do que uma drenagem. A gente estava falando isso, né, aqui nos bastidores. É autocuidado. É o seu momento de conexão com você mesmo. É o seu momento de relaxamento, porque o dia a dia é corrido. E hoje o dia voa, né, gente? Quando a gente vai ver, a gente fez 1 milhão de coisas e a gente não cuidou da gente. E a gente a gente vê no mercado, que eu percebo, assim, muito, né, quando a gente
conversa muito e vê muitas queixas, que tem muitas pessoas que se aproveitam, né? Principalmente das amizades e da situação. Ah, tem uma amiga terapeuta, é massoterapeuta, faz uma massagem ali em mim, cobra mais barato. E a gente tem que partir da premissa de que o amigo é que tem que investir naquele outro amigo para poder... Não é tão fácil, né, Luana? Não, ele é que tem que valorizar o trabalho do amigo e não pedir para desvalorizar mas eu acho aquilo, que é mais difícil que tem, é o mais difícil. É o amigo Às se vezes tornar é mais cliente. fácil uma pessoa que não te conhece valorizar Sim, o seu seu trabalho trabalho do que o do seu que o próprio próprio amigo, amigo. né? Alguém aí que tá nos assistindo tem essa dor? Conta aqui pra gente nos comentários, porque eu tive essa dor por muitos anos da minha vida. Eu também já tive. De sempre ter que dar o jeitinho pro meu amigo e ele não valorizar. E sabe o que acontecia, Luana? Eu fazia pro meu amigo e quando ele ia pagar, ele pagava pra uma outra pessoa, independente do resultado que eu trazia pra ele. Isso. A gente, por incrível que pareça, você é da área de construção civil, né? De reformas, eu sou síndica, mas a gente tem uma coisa em comum, né? Nós éramos confeiteiras, né? Sim, sim, eu tive Fazíamos Nossa, bolos. gente, duas Fazia- confeiteiras. Essa nem A eu Roberta sabia. eu sabia, mas a Luana não. Nem eu, tá vendo? Novidade até Fiz pras bolo amigas. confeitado muitos Nós, anos. nós éramos empreendedoras Isso, confeiteiras. isso. É diferente de ser E confeiteira. eu acho que nesse quesito, eu acho que a gente sofreu bastante. Sim. Eu tinha vários momentos da pessoa falar assim, ah, não, faz pra É mim só um mais bolinho. É só um bolinho, né? Entendeu? Eu Às tive vezes- muita sorte. Desde o início que eu optei trabalhar para mim. Eu cruzei com muitas pessoas que me incentivaram a crescer, assim como a Lu, nesse momento. Outras pessoas também cruzaram o meu caminho e me trouxeram muitos benefícios em troco de nada. Somente ajudar. E eram amigas. Amigas. Mas também tomei muitas voltas de muitos amigos. Eu acho Do que cobra mais barato. Essa é uma dor e é por isso que a gente tem o canal Mulheres Comunicam para Vender, porque essa comunicação dentro dela tem o poder do não. Isso. E quando a gente começa a empreender é muito difícil dizer não. Sim. A gente está com uma certa insegurança em relação ao produto que oferece, o serviço que oferece. Vocês duas, coincidentemente, cuidam de pessoas, cada uma dentro do seu perfil, ela... cuidar de condomínios é cuidar de pessoas, De vidas, você né? cuidar de vidas, você também transforma vidas através do serviço que você oferece, que é a massagem, mas quando você começa a empreender, é um pouco difícil você se posicionar em relação a preço, em relação ao não. Até porque a cultura da mulher é de não poder falar não. Sim. Né? Ela tem que estar sempre ali Servindo. à disposição. Então, quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta falava assim, o dia que você conseguir falar seu primeiro não, você vai entender o que eu estou trabalhando com você. E realmente, hoje eu digo, o não é libertador. É poderoso. É Principalmente poderoso. na negociação. E eu digo mais, o não, ele faz parte não só dessa liberdade, mas sobretudo de você entender que às vezes você está em dúvida, a resposta é não. Vou pensar, na maior parte das vezes, é porque você não tem certeza do sim. Então é não às vezes também, né? Isso. Então, quando é sim, a gente tem muita clareza. Dil, vamos fazer uma comunidade, mulheres que comunicam para vender? Sim. É sim na hora. Por quê? Porque tá muito alinhado com tudo que a gente acredita. Com propósito. Mas de repente, se alguém vira, vamos fazer uma comunidade voltada para homens que empreendem, eu vou falar não, nesse momento não, é melhor eu cuidar da minha empresa, é melhor botar uma energia dentro da minha empresa. Seria talvez, eu fui chamada para coordenar um grupo de network, eu falei não. E quando a Dil trouxe a ideia da gente fazer um evento e a gente veio com mulheres que comunicam, eu falei sim na hora. E um mês e meio atrás, eu falei um não. E, na verdade, era para ensinar a mesma coisa. As pessoas a se comunicar para vender. Só que quando a gente tem um alinhamento e sabe exatamente quem que você quer atingir, aquilo que o seu coração diz sim, que é estar entre as mulheres, né? A gente falou da confeitaria, eu tive uma comunidade de mulheres confeiteiras, por quê? Eu não aguentava vê-las, muitas vezes, é só um bolinho, eu sou confeiteira, com vergonha do que faz. Não, você não pode ter vergonha do que você faz. Então, eu tive uma comunidade de mulheres que empreendiam na confeitaria e na gastronomia. Aquilo fazia o meu coração brilhar. Não era confeitaria, entende? Sim. Era libertar essas mulheres das... Eu deixei de fazer por frustração. Você não conheceu a escola desses negócios. É porque era pra gente se conhecer, né, no Nesse momento momento, É certo. nesse engraçado, momento. Dil, que é fazer a mesma coisa. Você falou agora disso, me veio um gatilho, assim. Hoje, o que eu fazia na escola é a mesma coisa que eu faço hoje no Sim. Mulheres. O que muda? O nicho. Uhum. Eu lembro um episódio que aconteceu, eu costumo dizer com as minhas clientes lá na minha sala,
que a gente faz fofoca terapia. Primeiro eu deixo a gente fofocar um pouco, depois eu falo agora, vamos relaxar, né? Porque todo mundo, mulheres, né? Nós nos comunicamos incessantemente, até na hora de relaxar. Porque também acaba que quando você desabafa, você coloca pra fora algo que tá, às vezes, reprimido e que você não conseguiu compartilhar com alguém fora ali daquele momento mais íntimo. Não é à toa que você se posiciona como terapeuta, Exato. né? Quando a pessoa, ela adquire uma confiança, ela se sente confortável, ela acaba abrindo, né? E relaxa também, exatamente. As emoções, segredos e muitas coisas. E eu lembro que um dia uma cliente, que é uma pessoa muito importante pra mim, hoje em dia virou uma amiga também, ela é uma advogada excelente, a Roberta. Ela um dia, ela cresceu muito nas redes sociais, e ela sempre me incentivou. E eu sempre com aquela coisa do, ai não, Roberta, eu não gosto de falar, eu tenho vergonha. E ela, eu falei, pra que eu vou falar se tem 4 pessoas que vão me ouvir? E eu lembro, nunca esqueci, e dou esse conselho pra todo mundo. Ela virou pra mim e falou assim, não importa se você tá falando pra 2, pra 20, pra 60, pra 300. Você vai falar como se você estivesse falando para 1 milhão. Olha. É isso aí. Ninguém sabe atrás da tela para quantas pessoas você está falando. Só você sabe. Então é você que vai se colocar para quantas pessoas você quer falar. Eu achei isso incrível. E você Foi uma começou virada a de se chave. comunicar ali, Eu- você perdeu aquela trava, aquela vergonha que a gente estava falando aqui, que talvez tenha sido um dos pontos que fez você frustrar, porque você não se comunicou naquele momento da forma que deveria se comunicar. Eu tive bastante dificuldade, inclusive eu busquei, né, treinamento de comunicação em oratória. Foi aí que minha vida mudou também, porque eu acho que um curso de comunicação em oratória não é só sobre comunicação, é sobre você. Isso. Então ali você tem muito do autoconhecimento para você se comunicar. Então ali eu consegui perceber, né, meus pontos de gatilho em relação à comunicação, porque justamente eu vinha de uma situação que eu tinha sido muito humilhada, tinha chorado, estava querendo desistir de tudo, e surgiu essa oportunidade, e dali em diante eu falei, não vou me curvar mais e vou usar a comunicação como base, como ferramenta para eu poder vender meu negócio, para eu poder, até no meu dia a dia. Isso. Porque assim, eu tinha muita dificuldade, né? Eu sabia já falar o não, mas às vezes passava um tom mais grosseiro e às vezes nem era isso que você queria, você só queria se posicionar. Então você também saber a forma de, né, da comunicação ali, de como se portar, é importante, né, no dia a dia, na profissão. Por isso que a gente tem uma comunidade, né? E essas duas maravilhosas fazem parte da nossa comunidade. Mulheres comunicam para vender. E por isso elas estão aqui hoje, porque esse momento aqui, nesse o podcast é uma ferramenta muito poderosa. E quando a gente desenhou o projeto, a Roberta falou, vamos ter um podcast, óbvio, né? Porque aqui a gente começa a destravar, é um pouco diferente, né? É um papo diferente. Quando liga a câmera, quando liga o microfone. E a gente hoje está aqui nesse papo que é inicial. Depois a gente vai conversar com cada uma de vocês mais profundamente, mas principalmente porque o primeiro pilar do nosso método é a mentalidade, que é o que você está falando que aí. É esse destrave, né? Que é você se autoconhecer, entender as suas forças, as suas fraquezas. E quando a gente entende a nossa força, a gente potencializa a força. E com isso, é muito interessante, né? A gente tem algo que existe uma força dentro da gente. Eu sou boa em comunicação, tá? E aí eu vou elevando isso aqui, mas de repente eu não sou boa em outras coisas. Eu não sou boa em organização. Mas conforme eu vou elevando os meus pontos fortes, os meus pontos fracos também vão evoluindo. Isso. Porque eu preciso de habilidades para empreender, né? Então, é muito importante esse destrave, é muito importante identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e fazer a viradinha de chave. Entender que é através da comunicação que a gente vende tudo e qualquer coisa. Não é só serviço, não é só produto. É ideias, é imagem, é o que a gente acredita, são os nossos valores. A Lu, né, ela sempre foi muito ativa nas redes sociais. Eu ainda falei assim, cara, seus rios têm que viralizar e Muito tal. bom. Porque Eu ela adoro ela tem uns vídeos bem bacana. Há bastante E tempo. aí ela vinha, né, falando, mas as coisas não estão acontecendo. Eu falei assim, será que você não está conectando com as pessoas que não valorizam o teu trabalho? Você precisa conectar com aquelas pessoas que precisam. Não vai ser seus amigos só. Às vezes você precisa sair da sua bolha, da sua zona de conforto, para poder se conectar com outras pessoas. Às vezes não é só sobre o seu mundo, né? Ainda mais assim, ela trata de
de uma ferramenta, né, de um serviço, que tem um padrão mais elevado. Então, a gente precisa voltar também essa comunicação para um nicho. Para esse público, pra para esse entender o público, né? Foi aí que eu falei, vamos comigo no grupo, porque lá você vai conhecer gente mulheres de todos os tipos. Foi. Dentro desse período da minha formação, logo, desde o princípio, eu já tinha o Instagram. O meu Instagram, ele é movimentado desde o início. Tem 8 anos que eu tenho o meu Instagram. E foi muito interessante isso que você falou, Roberta, sobre o que a gente vai aprendendo, desbloqueando. A Lu falou sobre o posicionamento, a forma como se posturar, como falar. Eu tive todos esses loopings durante todos esses anos. Então, eu acho que dentro desses 8 anos, eu tive várias identidades na minha página. Até realmente chegar aonde eu me senti confortável e sendo eu mesma. Autêntica. A palavra não é confortável, a palavra é autenticidade. Exato. Porque o conforto te leva a... Não, é porque quando você é autêntica, quando você tá ali e não tá vestindo um personagem, você se sente confortável pra falar, porque você não tem nada a esconder pra ninguém. Não, mas não quer dizer que você vai ser confortável, só pra gente... não é zona de conforto. Não é zona de conforto. E a Lu, realmente, quando ela me convidou pro Mulheres que Comunicam pra Vender, ela falou, ela ressaltou, Lu, você precisa expandir o seu network. Porque o que você faz da minha página, a minha comunicação, a minha fala lá dentro, já está muito bem construída. Claro, não está 100%, a gente tem que estar sempre todos os dias a gente aprendendo tem que melhorar. e melhorando. Todos os dias eu estou aprendendo com vocês. Todo dia eu aprendo com a Lu. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de... Lu, depois... Roberta, Gil, adorei aquele... Inclusive, coloquei em prática muitas coisas que eu aprendi com vocês lá no evento. Ela é boa aluna. Baixou um negócio. Ela é treinável. Eu já sou quinta série, eu já sou uma da A Lu é muito treinável. Eu por dentro, aos prantos, assim, tremendo muito. E na hora, as meninas não ficavam paradas. Porque você tá parada. Se mexe. Tem que movimentar. Gesticula. Isso aí. Anda, fala. Gente, aí foi fluindo. Porque você deu uma palestra, né? Eu dei uma aula. A gente vai ter esse papo, a gente vai continuar individualmente com Exatamente. vocês. Entendendo o que você aplicou. Porque, às vezes, tem muito da mensagem, quando a gente tá lá no palco, né, Gil? A gente quer que vocês percebam também. Não adianta só eu falar, eu tenho que fazer. Não adianta falar assim, quando você estiver no palco, você tem que se portar dessa forma. Não, você tem que me ver fazendo isso. Porque eu não posso só falar para você fazer. Então, é ouvir, é ver, é sentir, né? O que aqueles gestos estão trazendo para você replicar. Eu presto muita atenção quando, por exemplo, lá no dia do nosso curso, algo que eu prestava muita atenção era o que prendia muito a atenção das meninas e o que não prendia. Então, lá na minha aula, uma coisa que na hora me deu segurança, assim como no Instagram, e me dá segurança, porque quem tá ali no meu Instagram já tá ali. Então é confortável, todo mundo já tá ali. E a interação não é tão assídua quanto no presente. E aí, quando a Lu falou, você tem que chamar a atenção de outros lugares, outras pessoas, outro mundo, outro público. Então, quando lá na aula, assim como quando agora eu estou indo para os eventos, todos os lugares, eu tenho tentado colocar em prática o que a Lu e vocês me incentivaram, que é o network pessoal. Isso. E lá na aula, o que eu vi? Quando eu vi que realmente as meninas estavam prestando atenção no que eu estava falando, e que ninguém estava no celular, ninguém estava abrindo a boca, coçando a cabeça, eu fiquei muito grande. É isso aí. E o que você percebeu que fez a diferença nesses momentos para o pessoal estar conectado? O que eu percebi? Que você O que replicou. você fez que fez a tua plateia ficar atenta? O que você acha que conectou? Eu fui natural. Eu falei, eu acho que descontraída, uma coisa não muito engessada. Eu acho que hoje talvez tudo seja muito... as pessoas querem falar talvez tão bonito
que às vezes a comunicação se torna difícil. Dentro do meu ramo, eu não posso ficar falando termos técnicos. O nome do zigomático maior, o nome do músculo, do olho. Você não vai saber. E quando a gente constrói uma página, a gente pensa muito nisso. Não, minha página é puro conteúdo CDE. Você faz pro seu concorrente. Não, exato. Pro seu concorrente muito- saber que você sabe. Então, isso lá na minha aula, o que eu percebi? Que isso foi muito potente. Falar de uma forma descontraída. Isso é respeito ao abrir público, né? pras Quem era teu público lá dessa aula? Eram meninas da média de 20 a 30 anos. Era um público voltado para beleza facial. Era o lançamento de um produto de skincare. Legal. E aí era a divulgação Mas elas eram desse terapeutas também? Não. Eram Não, pessoas, são eram todas consumidoras. blogueiras. Todas Muito blogueiras. Era um evento para Muito blogueira. bom. Roberta, estamos aqui com 2 mentoradas Maravilhosas. que fazem parte do Mulheres Comunicam para Vender. Vocês que estão nos assistindo, esse curso que a Lu está falando é a nossa imersão, que a gente vai ter a próxima em agosto. E você que é mulher empreendedora, quer destravar, fique conectada aqui no nosso canal, porque a gente já vai anunciar data e local. E a gente vai para uma conversa individual no próximo episódio com essas 2 mulheres que tem muito conteúdo para E compartilhar. aí a gente vai espremê-las aqui, né, Gil? Isso. Para que elas falem não só a história delas, Isso. mas sobre o negócio. E no final vão fazer um pitch de venda. Exatamente. Fechado? Que é uma Fechado. ferramenta poderosa de comunicação para vender. Então, até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.